Amados, eu quero compartilhar com a igreja uma frase que a gente usa muito aqui, principalmente no ofertório, sabe? Sobre nós sermos fiel no pouco. Todo mundo usa essa frase, né? Ser fiel no pouco e o que, irmãos? No muito te colocarei. Jesus falou isso, irmão. Isso é uma verdade. Por que eu quero compartilhar isso? Porque eu vejo que nós precisamos voltar a ser fiel no pouco que Deus coloca nas nossas mãos. Amém? E se você ver, historicamente, Deus sempre vai começar a trabalhar com o ser humano, colocando pouco na mão dele. Sempre será assim. Porque Deus vai sempre tratar cada um de nós no pouco que Ele coloca na nossa mão. E através desse pouco, Deus consegue fazer muitas coisas. Na quinta-feira passada, eu até compartilhei no ofertório aqui, sobre a questão do alicerce. Jesus, ele fala sobre o alicerce, ele fala sobre uma casa na rocha, numa areia, e uma que foi feita sobre a areia. Ambas as casas eram iguais, irmãos. Imagine duas casas iguais, pintadas da mesma cor, gastou o mesmo de material, tudo igual. Só que uma estava sobre a areia. Sabe quando que você vai ver a diferença de uma casa que está na areia e uma que está na rocha? Sabe quando você vai ver a diferença, irmão? Quando vem a tempestade. É só quando vem a tempestade você vê aonde você está firmado. E às vezes a gente quer que a nossa vida, os nossos filhos cresçam e sejam bem-sucedidos, mas muitas vezes nós valorizamos muito pouco o alicerce que nós estamos levando para eles. Sabe, e cada um de nós que estamos aqui, irmãos, Deus nos deu talentos. E o que é o talento? O talento nada mais é que são valores que Deus colocou nas nossas mãos. Até semana passada eu falei sobre isso um pouquinho, que eu falei que o inimigo vem o quê? Ele tenta furtar isso da gente. Então nós temos que ter o cuidado de cuidar do talento que Deus tem colocado nas nossas mãos. Quais talentos? A nossa família, a empresa que você trabalha, o ministério que você tem hoje. A nossa irmã compartilhou aqui e falou assim, ela está, nesse lado ela está feliz porque ela foi uma esposa que no final ela conseguiu entender que ela fez o papel dela. Foi as poucas ovelhas que Deus deu para ela e ela cuidou. O que você tem feito com as poucas ovelhas que Deus tem te dado? Eu vejo que muitas vezes a gente valoriza muito pouco quando Deus está colocando poucas coisas. A gente tem muita expectativa, né? E hoje a gente está vivendo um evangelho que as pessoas elas entendem erroneamente que um ministério bem abençoado, que um ministério que é próspero é um ministério de multidões, né? A gente tem essa visão, né? Quer ser pregador das multidões. Até teve um irmão aqui que compartilhou com a gente, aqui do grupo de Ministério de Louvor que a gente toca na quinta-feira. Ele falou que estava conversando com um rapaz, e o rapaz falou assim que ele não prega na igreja dele, não, porque ele foi chamado para pregar para multidões. Amém. Eu já prego para multidões. Se eu pregar para uma pessoa, eu já estou pregando para a multidão, porque a alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma pessoa que você prega, irmão, já é uma multidão. Vale mais do que o mundo inteiro, irmão. Sabe, a gente precisa pensar mais sobre essas coisas. E Deus sempre vai, Deus sempre vai te colocar pouca coisa na sua mão, para que Ele te aperfeiçoe, para que você valorize. E eu vejo que a gente está numa geração que valoriza pouco as coisas que Deus tem dado. Sabe, a gente está numa geração que só espera grandes coisas acontecer para louvar a Deus. Veja bem como nós tratamos muitas vezes os nossos dízimos e ofertas. Eu conheço gente que fala que quando eu tirar um dízimo de 10 mil reais, quando eu puder tirar, eu vou tirar o dízimo. Ô amado, se você não tira 100 reais, dificilmente você vai tirar 10 mil reais. Não vai tirar não. Se você tem dificuldade de tirar um dízimo, de ser grato a Deus pelo pouquinho que Ele está colocando na sua mão, dificilmente você vai ser grato a Deus quando Ele colocar muita coisa na sua mão. Mas antes de eu falar sobre isso, eu queria deixar um outro texto aqui, que está em Mateus 25, 22, diz assim, olha, veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei você sobre muito. Essa é a frase que a gente usa. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Olha essa parábola que Jesus contou. Jesus está querendo deixar algumas verdades para a gente, irmão.
Ele está querendo deixar claro que, primeiramente, tudo que Deus coloca na sua mão tem que multiplicar, tem que crescer, tem que aperfeiçoar. E Ele deixa uma outra verdade, que um dia você vai dar conta daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Um dia, irmão, eu vou estar na frente do Senhor e o Senhor vai perguntar assim: cadê a Júlia? Cadê o Jonatas? Cadê a Simônia? Em nome de Jesus, irmão, eu vou falar assim: está tudo aqui, Senhor. Está tudo aqui do meu lado, os netos estão aqui também. Se Jesus voltar antes, os bisnetos. Mas o que a gente tem visto hoje, irmão? A gente tem visto que, historicamente, as gerações parece que estão piorando. Por quê? Quando você vê o povo de Israel, quando eles entraram na Terra Prometida, Deus abençoou aquele povo, aí veio uma geração o quê? Que geração que veio? Que eles não conheciam Deus e nem os feitos do Senhor. O erro está nessa geração? Não, o erro estava nos pais que não transferiram isso para os filhos. Os pais que não transferiram para os filhos os feitos do Senhor, irmão. Quando eu olho para a parábola do talento que Jesus está dizendo, ele deixa uma outra verdade também, irmão. Ele está dizendo o seguinte: Deus colocou quantos talentos na sua mão? O que Deus colocou na sua mão? Eu não sei. Na minha mão eu já sei algumas coisas que Deus colocou. Ele está dizendo o seguinte: tem que multiplicar. E sabe o que ele está querendo dizer, irmão? E é bom que está gravado, porque daqui 10 anos a gente vai poder ver isso e testificar. Está querendo dizer o seguinte: que o dia que o meu filho subir no altar aqui para pregar a palavra do Senhor, ele vai ser muito mais cheio do Espírito que eu. É isso que está querendo dizer. O dobro. Ele está querendo dizer o seguinte: que a minha filha e o meu filho serão pais muito mais abençoados do que eu. É isso que está querendo dizer. Que o ministério deles vai ser muito mais abençoado, eles serão melhores em tudo que eles fizerem, irmãos. É isso que ele está querendo dizer. Jesus está dizendo o seguinte: o que você fez com o talento que eu te dei? Aí ele começa do que deu muito, porque a Bíblia fala que aquele que muito é dado é o quê? Muito será cobrado. Aí vamos começar com o que deu muito. Eu te dei muito talento. Coloquei muita coisa na sua mão. Te dei 5 talentos. Aí ele começa reduzindo, e todos aqueles que falam: Senhor, eu dobrei o talento. Dobrei o talento. Ele fala assim: você foi um servo bom e fiel. E olha assim, olha uma coisa: você foi fiel no pouco que eu pus na sua mão, e você vai ganhar muito na minha mão. Aleluia. Irmãos, olha só, eu fico vendo essas coisas porque isso mexe muito comigo. Há uns anos atrás, na empresa que eu trabalhava, tinha um rapaz que me atendia. E ele chegou perto de mim e falou assim: rapaz, você está novo, agora está a hora de trabalhar. Esquece festinha de aniversário de menino, esquece essas coisas, esse negócio é trabalhar. Na hora que você fizer um pé de meia mesmo, aí você vai curtir a família. Aí você vai curtir a família quando? Quando tiver com a idade. Quando tiver com 80 anos, vou descer no toboágua lá em Caldas Novas. Ainda bem que a Simone está fazendo fisioterapia, que aí eu desci, ela já lá embaixo já destrava, né? Fica aí embaixo, mas eu vou descer. Vê que a mentalidade das pessoas, sabe? Que não consegue valorizar o pouco que Deus põe nas mãos deles. E quer ir partir para o muito. Quantos homens hoje estão aí, ó? Dedica a empresa, os funcionários. Ai, que é o bem do funcionário, é bem disso, que é bem daquilo, que eu tenho que correr atrás, não sei o quê. Mas é incapaz de chegar no quarto do filho e conversar 10 minutos com ele sem ficar olhando para o celular. Amém, irmãos? Está comigo aí? Continue me amando. Amém, irmãos? Continue me amando. Irmãos, olha só. Quando eu olho para a parábola, eu vejo que o Senhor vai um dia nos cobrar isso. E nós precisamos ser como igreja. Nós não podemos ser ignorantes com relação à palavra do Senhor. Sabe? Por isso que hoje a gente trabalha tanto com homens e com mulheres na igreja. O discipulado. Você tem que participar de um dia de um discipulado do homem, você vê o que acontece lá dentro, irmão. Ele batendo com um pau de quina nesses homens aí, mas tem que melhorar as costas deles, tem que ficar mais duro. Para quê? Para cuidar da família, para cuidar dos talentos que Deus deu, para cuidar do que o Senhor colocou nas suas mãos. Não podemos deixar uma geração de que cresce e não sabe valorizar as coisas que Deus deu, as coisas que Deus fez. É muito lindo você ver um prédio
Seria um prédio pronto, pintado, maravilhoso. Mas você sabe a quantidade de ferro, de concreto que tem lá no fundo? Não sabe. Sabe, precisamos levar isso para os nossos filhos, eles entenderem que eles são resultado de muito choro, de muita dedicação, para que eles sejam melhores do que nós. Amém, irmãos? Pouco tempo aí eu quis dar um choque de gestão dos meus meninos. Choque de gestão. A gente está construindo a nossa casa, graças a Deus. Aí eu falei, você quer saber, eu vou dar um choque de gestão desses meninos. Coloquei os dois no carro, levei lá onde eu morei. Cheguei lá, achei engraçado o que o Jonatas falou assim, papai, mas é muito feia essa casa. Sempre foi assim? Eu disse, não, agora está melhor, era pior. Aí ele ficou assim, meu Deus, papai, era assim? Porque ele tem na cabeça dele assim, ele não sabe como que as coisas eram, não sabe? Aí eu falei, não, vou dar um choque de gestão nesse menino aqui, para ele acordar. Ele entender que nada sempre foi assim, que Deus, ele sempre, é Deus que vai fazendo, a gente precisa levar os nossos filhos a entenderem isso, irmão. Você chega numa igreja como essa aqui, ó, um pastor abençoado, glória a Deus. Você sabe o quanto ele já chorou para Deus abençoar essa igreja? Sabe, a gente precisa saber a origem das coisas, de onde tudo nasceu. Não podemos perder a nossa história, as nossas origens. E Deus sempre vai começar do pouco. E até para o Senhor ele achava que era pouco. Deus olhava quando você olha para a parábola, o Senhor dizia para aquele servo assim, olha, eu te coloquei no pouco, você foi fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. E Deus sabe que Ele sabe, o que eu entendo aqui, irmãos? Que o Senhor coloca pouco nas nossas mãos, mas a expectativa dEle é o quê? De colocar muitas coisas nas nossas mãos, de te abençoar, de te prosperar, irmão, em todas as áreas da sua vida, porque você é um homem e mulher que teme ao Senhor. O desejo de Deus é que possamos evoluir. O mundo não valoriza o pouco, irmão. O mundo não valoriza o pouco. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha mãe. E aí ela mandou uma foto de um jovem, 25 anos. Aí colocou lá o nome do menino, falou assim, ó, vamos orar para esse menino aqui, colocou o nome dele. Está na casa de recuperação. Aí eu já estava falando assim, mãe, quem que é aquele menino lá? Aí ela falou assim, é o menino lá, minha mãe cuidou desse menino, ele tinha 2 anos de idade, irmãos. Está na casa de recuperação. Aí você olha, mas não sabe que... Não, mas eu coloquei o nome dele, sabe? Mas existem outras pessoas com o mesmo nome no mundo, né? Então você tem que falar quem que é a pessoa exatamente. Aí eu achei interessante o que ela falou. Ela disse o seguinte, que a mãe entrou em contato com ela porque lembrou que minha mãe era crente. Ela fala assim, crente. Eu sei que a senhora é crente, então eu queria que a senhora orasse, eu lembrei que seus meninos tudo é crente e tal. Aí ela falou assim, aí ela foi contando a vida dela para minha mãe e falou assim, olha, nós separamos, e segundo ela separou porque o pai falou que ele não aguentava ver o menino desse jeito, então ele achou melhor separar. Ele achou melhor separar porque o menino estava mexendo com droga, ele não queria participar disso. Aí que eles eram muito amigos porque o pai separou e arrumou uma outra mulher já e está namorando com outra mulher. Aí eu falei com ela assim, sabe, tem que ser amigo mesmo. Tem que ser amigo mesmo. A mulher libera o cara, tira o peso das costas de poder tratar um menino, libera para namorar de novo, ele tem que ser amigo demais dessa mulher. Ué. Mas eu me lembrei que quando a minha mãe cuidava dele, a minha mãe chegava e falava que o menino ficava largado, ninguém tomava conta dele. Aí minha mãe tentou de uma certa forma pregar para o menino, mas era muito novinho. Sabe, irmão, tem coisa que se você não valorizar agora, e se você perder, dificilmente você vai conseguir recuperar. Por isso nós precisamos valorizar o pouco que Deus está colocando nas nossas mãos. Não tem como você voltar atrás em certas coisas, irmãos. O tempo, você não volta nele mais. Você não volta o tempo mais. O tempo que você não para sentar com seu filho, para conversar com ele, não volta mais.
para estar com a sua família, para louvar o Senhor, para se dedicar a Deus, não volta mais. E aí, agora entrando no texto aqui, irmãos, olha só. A gente conhece muito esse texto, porque Davi, ele cuidava das ovelhas do pai. E quando ele estava cuidando, o pai, certo dia, chama ele e fala para ele ir lá ver os irmãos. E aí quando ele chega lá, é interessante, porque Deus colocou ele numa rota onde Deus queria abençoar Davi. E ele chega lá, e foi o texto que eu li aqui, a primeira coisa que ele chega lá, ele começa a ver aquele alvoroço todo, e ele pergunta o que estava acontecendo, e a gente vê que estava acontecendo uma guerra verbal e mental, porque o Golias não fez nada, né, irmãos? O Golias não atacou ninguém, só verbalmente. É isso que acontece nos dias de hoje. Você está às vezes muito apavorado e o inimigo está lançando coisas na sua mente. Repreende isso em nome de Jesus, irmão, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Você não vê um relato dele fazendo isso. E aí ele chega lá, quando ele olha aquilo, e eles começam a comentar com Davi que haveria um prêmio para quem lutasse com o gigante. E ele se interessa por aquilo. Eu imagino que ele se interessa primeiramente porque ele só ficava no meio das ovelhas lá. Ele nem era lembrado. E aí o irmão dele, olha só o que o irmão dele fala. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas? Esse é o papel do inimigo. É fazer com que você não valorize as poucas ovelhas que Deus colocou nas suas mãos. Você não valorize o ministério que Deus colocou na sua mão, que você não valorize a família que Deus colocou nas suas mãos. Você tem outras coisas maiores para conquistar. É isso que ele quis dizer. Mas olha só, Davi, ele olha para Eliabe, é isso que me chamou a atenção no texto, porque ele olha para Eliabe e fala assim: eu deixei com alguém para cuidar. Olha só, ele não saiu e deixou a ovelha de qualquer jeito, não, irmãos. Ele falou assim: não, tem uma pessoa que está cuidando das ovelhas, mas eram poucas ovelhas. E aí quando você olha a história do Davi, irmãos, ele via que as ovelhas tinham muito valor. Por que eu digo isso? 1 Samuel 17:34 diz assim: Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Era uma coisa que ele tinha prazer de dizer: olha, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro da ovelha da sua boca. E ele, quando vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Aleluia. Mas olha só, o Davi, ele achava aquela ovelha tão valiosa, que quando vinha o leão, quando vinha o urso, um jovem, ele ia atrás do urso, do leão, e tirava a ovelha da boca do leão. Ele valorizava o que Deus tinha colocado nas mãos dele. As poucas ovelhas, eram poucas ovelhas, mas tinham muito valor, irmão. É engraçado quando você olha esse texto, pelo menos eu me colocando nesse texto aqui, eu não sei se eu teria coragem de ir atrás de um leão, irmão, pegar nada. Você teria? Seja sincero. Eu acho que se fosse até um cachorrinho daqueles pincha, eu não teria coragem de correr atrás, irmãos. Esses dias um cachorrinho shih tzu mordeu minha mão. Da minha irmã. Irmãos, eu não consegui nem chegar perto do cachorro mais. Tomei assim uma certa resistência com o cachorro, sabe? Quanto mais um leão, irmão. Depende, viu? Depende. Se fossem os meus filhos, irmãos, você pode ter certeza que eu vou atrás de qualquer coisa. Eu faço qualquer coisa por eles. Porque tem muito valor para mim, irmãos. Isso tinha muito valor para o Davi. Se ele ia atrás desse leão, se ele ia atrás desse urso, é porque aquelas poucas ovelhas tinham muito valor para ele, irmão. Muito valor. Ele não iria atrás se não tivesse valor para ele. Se fosse o Eliabe, pelo que eu vejo aqui, ele fala assim: já é pouco mesmo,
não vale nada, deixa eu levar. Mas o Davi não, o Davi falou assim, essas poucas ovelhas têm muito valor para mim. E não era só um leão e um urso. Não foi só uma vez, porque ele fala assim, ó, quando vem o leão, ou quando vem o urso, ou seja, de certa forma isso era algum tipo de rotina na vida dele. Quando vem o leão, quando vem o urso, eu vou atrás dele e arranco. É engraçado, irmãos, porque o Eliabe, ele fala assim, olha, quem você deixou aquelas poucas ovelhas com um olhar de desprezo? Mas é engraçado que o leão e o urso sabiam que a ovelha tinha valor, né? É verdade? Não era mais fácil para o leão e o urso ir num rebanho maior e pegar uma ovelha lá? Pensa comigo, irmão. Se você fosse um leão ou um urso, amém? Vamos fingir que você é um leão ou um urso. Você está faminto. Não é mais fácil chegar num rebanho que tem 10 mil ovelhas, que o pastor nem vai perceber que você pegou a ovelha e arrancar e vai embora e faz seu almoço, do que você ir atrás de um pastorzinho que tem poucas ovelhas, que vai perceber o que você fez? Engraçado que o leão e o urso sabiam o valor de uma ovelha, né? Engraçado que muitas vezes o próprio pai não consegue valorizar um filho, mas Deus, o inimigo sabe o valor que tem. É por isso que o inimigo tem atacado as nossas irmãs, as nossas crianças. Por isso que o inimigo tem atacado as famílias. Por isso que o inimigo tem atacado o seu tempo de devocional, o seu tempo com Deus. Eu não consigo mais fazer isso, pastor. Cuidado, porque são as poucas ovelhas que estão na sua mão e o inimigo está arrancando de você. O inimigo sabe o valor que isso tem. O valor que tem um tempo com Deus. O valor que tem um pouco que ele tem colocado nas suas mãos. O inimigo sabe disso. Mas muitas vezes nós mesmos não temos a noção do valor do que está nas nossas mãos. Sabe por quê, irmãos? Porque o pouco te prepara para grandes conquistas. Amém, irmãos? Olha só, o próprio Davi diz assim, teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto o urso. Ninguém viu Davi lá, matando leão e urso. Eu costumo dizer que é muito bonito você chegar perto de um pai, de uma mãe e falar assim, não, mas seu filho é abençoado, hein? Eu costumo dizer que um menino abençoado, por trás dele, existe um pai e uma mãe muito chato. Todo menino abençoado tem um pai e uma mãe chata atrás dele, irmãos. Todo homem de Deus tem uma mulher de Deus atrás dele. Atrás no sentido de oração, né, irmãos? É lógico que não está atrás no sentido de ser menor. A gente só olha o resultado, irmão. Mas ninguém sabe o que está acontecendo nos bastidores. Aí Davi diz assim, olha, eu sou capaz de matar o leão e o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Aleluia. Irmão, sabe quando que você vai conseguir experimentar o grande do Senhor? Quando você for capaz de experimentar, quando você tiver pouco de Deus na sua mão. Porque isso vai te dar a fé e a certeza que Deus está te preparando para grandes coisas na mão dEle. É na sua casa que você vai pregar a palavra antes de você pregar para os outros. Tem muita gente pregando na igreja, mas não prega em casa. Está aí pregando, ele quer curar, e quer fazer congresso, e quer fazer um tanto de coisa, mas não consegue tirar um tempo para pregar em casa. É lá na sua casa que Deus vai abençoar, que vai te tratar, para que você seja usado para outras coisas que Deus tem na sua vida. Mas quando Deus te chamar, quando Deus colocar nas suas mãos, você vai lembrar, não, lá eu era usado, onde todo mundo me conhecia, onde eu estava fedendo ovelha. Eu creio que Deus vai me usar aqui também, em nome de Jesus. Nós só vamos experimentar o grande e as grandes coisas se nós conseguirmos valorizar as pequenas coisas que Deus tem nos dado. O pequeno tempo, as pequenas oportunidades que Deus está nos dando. Ninguém vê a fidelidade do pouco, mas vê a grandeza do muito, não é verdade? É fácil ver a grandeza do muito, né? Davi correu e se pôs de pé sobre ele.
desembainhando a espada do filisteu, acabou matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela, quando Davi venceu. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Olha só o que aconteceu aqui. Então, os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate. Olha só, homens que não falaram nada durante 40 dias, depois que eles viram, falaram assim, não, agora nós vamos também. E é engraçado que depois as mulheres falaram assim, olha, Davi matou os seus 10 mil milhares. E começou a gritar. É muito fácil depois que acontece, as pessoas dizerem para você, mas você é uma bênção, e que isso aconteceu na sua vida. Mas ninguém conhece a sua intimidade, a fidelidade de Deus, lá quando você estava lá no meio das malhadas, lá no pouco de Deus, irmãos. E é engraçado, irmãos, porque quando a gente valoriza o pouco de Deus, poucas ovelhas nesse sentido, as poucas ovelhas também faz parte da nossa origem e de onde Deus nos tirou. Porque quando Davi, quando ele peca que ele adultera com aquela mulher, a Batseba, olha só que interessante. Ele peca, ele já era um rei, e quando o profeta Natan vai estar com ele, o profeta Natan usa uma parábola, uma história com ele, usando exatamente a figura da ovelha. Aí o profeta Natan fala o seguinte, olha, tinha um homem que tinha muitas ovelhas, mas ele resolveu pegar a ovelha de lado, que só tinha uma, e matar ela para comer ela. Olha só, porque Deus estava querendo fazer o Davi voltar à origem de valorizar a sua herança, a sua origem, quando ele valorizava poucas ovelhas que Deus tinha colocado nas mãos dele. E interessante que depois, quando o profeta Natan disse para Davi assim, olha, Deus te deu 3 opções de punição, qual que você vai querer? Ele fala assim, eu prefiro cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens. Davi era esperto, né, irmão? Você já caiu na mão de um irmão, do homem? Eu costumo dizer que se você cair na mão de um homem, você sobe na cruz, meu filho, ninguém tirou você de lá mais. Aí ele fala assim, não, eu quero cair na mão de Deus. E Deus, olha só, Deus fala assim, então, tá bom. Durante 3 dias, vai ter uma matança aqui nesse lugar. 3 dias. E Deus começa a matar os homens. Eu achei interessante, foi a oração de Davi, irmãos. Davi, ele chega para Deus, Deus começou a matar. A Bíblia não deixa claro quantos dias isso aconteceu. Mas eu imagino que foi menos dos 3 dias, porque a Bíblia não fala que findados 3 dias o Senhor parou de matar. Não foi isso que aconteceu. Davi, ele olha aquela matança e a oração dele basicamente é assim, Senhor, tem piedade dessas ovelhas. Porque foi eu que errei, não foi elas, e elas são apenas ovelhas. Eu creio que Deus olhou para ele e falou assim, agora você voltou para suas origens. Agora você entendeu de novo o valor de uma ovelha. E aí o Senhor decreta que aquele anjo pare imediatamente, irmão. Irmão, volte a valorizar o pouco de Deus na sua vida. Volte a valorizar, pare de ficar criando tanta expectativa de grandes coisas, grandes investimentos, grandes moveres. Não, Deus não vai fazer grandes moveres se você não consegue fazer aquilo que é o básico. A gente quer ver o derramar de Deus, a gente quer ver cura, a gente quer ver o pastor levitando. Não sei para que ele vai levitar, mas enfim, eu quero ver o pastor levitar. Mas não fazemos o básico. Como que você não faz o básico e valoriza o básico? Como você quer ver o extraordinário acontecer na sua vida, amado? Não tem jeito. É a mesma coisa você virar para uma criança e falar assim, essa vai ser uma médica, vai ser uma médica. Você nunca, pai, menino, não sabe nada de biologia, não estuda, não quer saber de nada, vai ser uma médica, vai ser uma médica. Deus está vendo. Entende? Assim, você tem que voltar para as suas origens. Se você quer ver o extraordinário de Deus, irmãos, faz o trivial, que é buscar a Deus e valorizar o tempo com Deus, irmão. Fazer as poucas coisas, a gente não valoriza isso mais. Você quer ver como que funciona? Olha como que nós somos, irmãos, e que não é uma cobrança, é um alerta, porque nós somos a atalaia do Senhor. Nós não podemos deixar de falar para a igreja o que acontece, o que está na palavra.
Veja você que muitas vezes uma reunião de oração, poucas pessoas querem participar, não é verdade? Não, pastor, reunião de oração. Mas um congresso, a gente já tem aquela expectativa, porque é congresso. Fiquei sabendo, o pastor Ari alugou um som, eu tem que ver o som que ele alugou, que diz que na hora que o contrabaixista bate naquele contrabaixo, que a nossa alma sai do corpo e volta, diz que é assim. Você tem que ver o baterista, quando baixa aquele bumbo ali, meu filho, você tem que ver no congresso como é que é. A cabeça da gente faz assim, ó, estica, parece vir um homem elástico. Aí vamos lá no congresso. Sabe que a gente é assim, sabe? A gente quer só o que é visível. E a gente valoriza muito pouco aquelas poucas reuniões, as poucas ovelhas, o pouco tempo, a simplicidade de Deus. E Deus está nos levando a entender a simplicidade, porque sabe por quê, irmão? Porque é nesse tempo, é nessa simplicidade que Deus vai tratar o seu caráter, para que Deus possa fazer na sua vida o que Ele realmente quer fazer, as grandes coisas que Deus quer fazer através de você. Veja bem para você ver. Você pega José, por exemplo. José foi um governador do Egito. Que bênção, irmão. Ele foi uma bênção. Ele, através da vida dele, salvou toda a família dele. Mas olha onde que ele passou. Primeiro lugar que ele vai na casa do Potifar para fazer o quê, irmão? Para servir. Servir aquele homem, servir a família dele. Depois Deus deve ter olhado para ele e falado assim, não, acho que está servindo pouco. Vou colocar você dentro de uma prisão, você servir dentro de uma prisão também. Eu creio que Deus estava tratando o caráter do José, sabe por quê? Quando você olha a história do José, irmão, você vê que o pai protegia, ele ia ver o que os irmãos estavam fazendo, os irmãos estavam trabalhando, cuidando das ovelhas, e ele ficava só em casa. Ele só ficava em casa fazendo o quê? Netflix, irmão. Netflix, blusinha de marca, colorida. Ele não estava acostumado a trabalhar, não, a servir, não. Pastor, você está inventando. Olha, está na palavra do Senhor. Você já viu um jovem que não trabalha, que não faz nada? Você conhece alguém que é assim, irmão? Ele só ficava em casa. Aí o pai dele, acho que o pai dele fala assim, vai lá, meu filho, vai ver pelo menos o que seus irmãos estão fazendo, né? Sai do sofá, sai da frente dessa televisão, José. Aí ele levantava e ia lá. Aí ia lá, viu o que os irmãos estavam fazendo. O dia que estava tudo bem, pai, estava lá, estava todo mundo cuidando das ovelhas, estava tudo ótimo. Então tá bom. Deus abençoe, meu filho. Deus abençoe. O que é isso aí na sua mão, hein? Já está no celular de novo, né? Já está no celular de novo, né, José? Aí de vez em quando ele ia lá e voltava, pai, o negócio lá está feio, e dedurava os irmãos. Essa era a vida do José. Ele não estava acostumado a servir ninguém, irmãos. Ele estava acostumado o pai ficar passando a mão na cabeça dele. Ele estava acostumado a ele ficar em casa e os irmãos trabalhando. Aí Deus vai, arranca ele de lá e coloca ele para servir. Vai servir, meu filho. Você vai aprender a servir. É pouca coisa que eu vou pôr na sua mão, mas é isso aí que vai transformar o seu caráter. É nessas coisas que eu vou transformar a sua vida. É nisso aí que eu vou fomentar dentro de você o que realmente eu quero projetar através de você. Dificilmente, irmão, você vai ver um pastor que cuide bem de uma igreja, e graças a Deus é o nosso caso, que a gente tem um pastor que cuida bem da sua igreja, que ele não cuide bem da sua família. Não tem jeito. A palavra do Senhor nos diz assim, como você vai cuidar das coisas do Senhor se você não cuida nem da sua casa? Não pode ser pastor, irmão. Olha como é que Deus é. E por isso que aí a gente começa a achar, que Deus está, eu comecei a orar e Deus está me tratando, as lutas aumentaram. Não, Deus está tratando o seu caráter para você voltar a valorizar o pouco de Deus, para que Deus possa fazer o muito dele na sua vida, irmão. Muita gente quer o muito de Deus, mas não consegue valorizar o pouco dele. Olha só aquele jovem, na parábola. Por isso eu tive medo, saí e escondi o teu talento no chão. Veja aqui, está aqui, escondi. E aí o Senhor vira para ele, o Senhor fala assim, você é um servo mau e negligente. Mas em nome de Jesus nós não seremos assim. Negligenciar a nossa família. Às vezes Deus colocou você num local, num emprego,
Pouco tempo atrás, irmãos, olha como é que está a geração, que a gente precisa orar por essa geração, irmãos, orar por esses jovens, sabe? Eu vejo aqui na igreja, jovens são abençoados, glória a Deus, viu, irmãos? Vou falar a verdade para você, quando você vê um jovem subindo no altar do Senhor aqui, glorifica o Senhor mesmo, irmão. Mas um dia eu fui fazer entrevista com um jovem, ele não tinha nem terminado a faculdade direito ainda, não tinha nem um ano de formado, era uma vaga para júnior. Aí eu estou fazendo entrevista, tá, e falei com ele, no final sempre pergunto, né, aí você tem alguma dúvida com relação à vaga e tal, uma vaga de júnior? Ela, tudo bem, mas acho que não é para mim não, porque eu acho que eu já estou no nível sênior. Como assim? Não, eu acho que eu sou nível sênior, eu sei do meu valor, eu sei o que eu sou capaz de fazer, eu sei, então tá bom, eu falei com ele, então tá bom, quando tiver uma vaga de diretor, a gente chama de fazer uma entrevista, beleza? É assim hoje, as pessoas querem muito, não sabem passar pelo processo de crescimento de Deus. O pouco de Deus é para você passar pelo processo, irmão, para você aprender. Você saber aprender a orar na sua casa. Não, eu quero orar com os irmãos, eu quero pôr a mão na cabeça. Tem gente que gosta de pôr a mão na cabeça. Aí fica olhando, estou doido para colocar a mão na cabeça de alguém. Eu quero orar com alguém, Aí vai sair e pôr a mão na cabeça. Cuidado, viu, irmão, quem fica colocando a mão na sua cabeça. Cuidado quem põe a mão na sua cabeça. A pessoa nem para orar em casa, não faz o básico, Deus colocou um pouquinho. É só ajoelhar e orar, meu filho, para que Deus possa te encher, para que você tenha algo para compartilhar, para respingar na vida do outro. Não tem. A gente quer o outro. Eu já acho que eu sou sênior, crente sênior. Irmão, eu não sei se a palavra ficou clara para você, mas valorize o pouco de Deus na sua vida, irmão. Valorize as poucas ovelhas que Deus colocou nas tuas mãos. Valorize os talentos que Deus te deu. Para de enterrar talento, porque um dia você vai dar conta desses talentos, irmão. Sabe, uma vez eu vi um pai falando assim que eu estou tão corrido que eu não estou tendo tempo para nada, eu não converso não tenho tempo para filho, não tenho tempo para brincar com meu filho, não tenho para você, meu filho, você está priorizando coisas erradas, possivelmente. Se você não tem tempo para o seu filho. Achei até engraçado ontem, irmãos, que eu estava fazendo um curso, eu fiquei o dia inteiro fora. Aí o Jonatas chegou na sexta-feira e falou assim, mamãe, amanhã é sábado? Aí a Simone, Aí beleza. Aí ele acordou cedo e foi me procurar em casa, eu não estava em casa. Aí ele mandou um áudio para mim, irmão, quase que eu largo o curso e fui para casa, misericórdia. Ele mandou um áudio chorando, papai, eu levantei, o senhor não está aqui, quem vai brincar comigo? Vou ter que brincar sozinho. Vou brincar sozinho, te procurei, você não está aqui, papai, para brincar comigo. Tipo assim, sábado, né? Aí eu mandei um áudio para ele, não filho, papai está no curso, papai te ama, na hora que chegar em casa a gente brinca um pouquinho. Aí eu achei mais engraçado o outro áudio dele. Papai, eu estou falando isso porque eu te amo muito, eu gosto muito de brincar com o senhor, porque o senhor brinca todas as brincadeiras que eu gosto. A Júlia não. A Júlia só quer brincar as brincadeiras dela. A Júlia, ela só quer o jeito dela. Ela só brinca do jeito dela. O senhor não, o senhor brinca tudo que eu quero. De certa forma eu fiquei com dó dele, irmãos. Fiquei, mas eu tinha que fazer o curso, não tinha como deixar. Por outro lado, eu fiquei feliz porque pelo menos ele me vê dessa forma. Como você tem tratado as poucas ovelhas que Deus tem colocado nas suas mãos, irmão? Como você tem tratado a empresa que Deus colocou na sua mão? Você vai só honrar a Deus e glorificar o Senhor quando for uma multinacional? Não, eu estou esperando. Quando for uma multinacional, nós vamos fazer um culto aqui. Valorize o pouco que Deus tem colocado nas suas mãos. É nesse pouco que Deus vai criar o seu caráter e vai mostrar exatamente como Ele quer usar você. Busque do Senhor para que você seja mais íntimo dEle. E olhe sempre para a sua casa. Olha para os seus filhos, principalmente você que tem. Olha assim, em nome de Jesus, vocês vão ser melhores do que nós. Valorize o pouco que Deus tem te dado.
Não negligencie a sua família. Não negligencie o seu ministério. Não negligencie a casa que você mora. As coisas que Deus colocou nas suas mãos. Sabe, a gente não pode ser como esse povo aí fora que não consegue glorificar a Deus por nada e cuidar do que Deus dá. Hoje a pessoa entra numa agência e compra um carro. Ele sai da agência e fala assim, ano que vem eu já vou trocar pelo carro tal. Ele nem pegou o carro ainda, nem teve a oportunidade de glorificar a Deus, nem pelo carro, nem perdeu o cheiro de novo. Ano que vem, não sei o que, sei que lá. Sabe, não valorize o que Deus tem colocado nas suas mãos hoje. Veja Deus em tudo que Deus colocou na sua mão. É nessas coisas que você vai ser aperfeiçoado pelo Senhor. Para de ficar fantasiando. Esse mundo está muito fantasioso hoje em dia. Sabe? Esse mundo está muito marketing. O mundo de marketing, os nossos adolescentes, os nossos jovens estão muito levados para essas coisas, sabe? Da facilidade, sabe? O mundo, as coisas de Deus não é assim, irmão. Deus é um Deus de processo, irmão. Talvez você está todo chateado aí. Mas eu estou trabalhando tanto. Deus falou que ia fazer tanto na minha vida. Mas Deus é um Deus de processo, irmão. Quem gosta de atalho é o diabo. É o diabo que cria atalho. Deus não cria atalho, irmão. Deus não cria atalho. Esse pouco tempo atrás eu vi na internet lá um rapaz vendendo um curso de violão. Aprenda violão em 21 dias. Ô, irmão, eu tenho 46 anos de idade, eu estudo violão desde 11 anos de idade, e eu não consigo tocar direito. Eu falei assim, meu Deus do céu, ou eu sou muito burro, ou esse cara tem um método assim fantástico. Sabe, esse mundo da facilidade, sabe? Não precisa de processo. Que você quer o grande. Que você pode isso. 21 dias para você ser um grande pregador das nações. Tá bom. Tem gente vendendo mensagem hoje aí, ó. Vamos vender mensagem que aí você pode decorar e pregar. Isso não muda a vida de ninguém não, irmão. Não muda a vida não, sabe por quê? Porque não tem vida. É diferente quando você passa por um processo de crescimento no Senhor. Deus é um Deus de processo, irmão. Deus é um Deus de processo. Deus é um Deus que começa lá embaixo e é dose homeopática. Alguém já tomou remédio homeopático aqui? Você já viu o remédio homeopático dar resultado rápido? Não é assim. Não é assim. A gente quer pular as etapas. A gente quer pular as etapas. Eu quero o grande, eu quero o maravilhoso. Mas hoje Deus quer nos fazer lembrar, como Deus fez com Davi quando ele pecou. Falou assim, olha, você um dia valorizou as ovelhas. Hoje você está um negligente, mas Davi se arrependeu. Onde estão as poucas ovelhas que o pai confiou a você? Onde está? Cadê o seu filho? Cadê a sua esposa? Cadê o trabalho que Deus colocou nas suas mãos? Que era, não, isso aqui, mas eu achei que eu faria algo muito maior. Talvez acho que o pastor Ari não entendeu que eu sou um homem de grandes multidões, de grandes momentos, grandes moveres. Tá? Cadê o pouco que Deus colocou na sua mão, que Deus está esperando através disso aí, você multiplicar. Deus quer que nós voltemos para isso. Por isso que Deus, quando fala com aquela igreja lá, se eu não me falha a memória, os universitários podem me ajudar aí, a igreja de Éfeso, se eu não me engano, que fala do primeiro amor, Éfeso, né? O que Deus alerta aquela igreja, ela é uma igreja que cresceu, tinha muita coisa, imagino que devia ser uma igreja top das galáxias. Aí Deus fala assim, vocês trabalham para chuchu, hein? Mas precisa voltar lá na origem, voltar lá no primeiro amor, quando era pouquinho. Basicamente o que Deus falou com aquela igreja foi o seguinte, vocês precisam voltar sabe naquela época que era 10 pessoas na reunião? Só 10 pessoas? Eram 10 pessoas na reunião, mas a minha presença era plena no meio de vocês. Voltar ao primeiro amor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida. Valorize o pouco que Deus tem colocado nas suas mãos. Porque o pouco na mão de Deus é muito, irmão, é muito. Deus abençoe. Pastor?